Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que trata sobre assuntos do corpo e da alma e da mente. Aqui sempre com o compromisso de trazer conteúdos de muita qualidade com especialistas de várias áreas, buscando isso, esse equilíbrio da vida, seja da área financeira, da área médica, da capital ao interior, para que todas as nossas audiências consigam ter um conteúdo de qualidade e um grande aprendizado. Não deixe de nos acompanhar em todas as plataformas digitais, pela TV Encontro das Águas e no nosso YouTube do podcast Pode Sarar. Eu sou Samira Ribeiro. E eu sou Gisele Maia. E hoje nós estaremos aqui entrevistando, conversando com uma médica, otorrinolaringologista, colega de profissão, linda, competente, que escolheu uma área para trabalhar, que é a otorrinopediatria. Então, hoje ela atua na otorrino, dentro ali da pediatria com as crianças. E ela fez essa especialização, essa subespecialização em Ribeirão Preto, não é, doutora Mariana? Olá, Samira, Gisele Maia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, duas grandes mulheres inspiradoras para todos nós, né? E falar aqui sobre um assunto tão importante, né? Que nós vamos conversar sobre roncos na infância. Então, vai ser um bate-papo super legal e importante aí para a população entender um pouquinho desses cuidados, desses sinais na infância, né? Nesse sono das crianças. E assim, doutora Mariana, o que é o ronco? Porque nós estamos muito acostumados a... meu pai ronca, meu marido ronca, o adulto roncar. Mas a criança ronca? Explica pra gente se isso é frequente, qual é a frequência do ronco infantil. Isso é mais comum do que a gente imagina. Inclusive, é queixa diária de consultório, né, de atendimento. Mas, assim, o ronco nada mais é do que um ruído respiratório em que o ar passa pelas vias respiratórias, né, garganta, nariz, fazendo uma vibração de tecidos moles que nós temos aí na região da garganta, principalmente. Então, numa área estreitada, aí num sono que há um relaxamento muscular, ou seja, esse músculo fica mais flácido mesmo, aí esse ruído pode aparecer. Mas assim, o ronco a gente não pode considerar normal. A gente tolera a sua presença naqueles quadros em que a criança apresenta aí uma rinite, uma inflamação da mucosa nasal importante, por conta de uma rinite alérgica, assim, da crise, ou por conta mesmo de um quadro respiratório, uma gripe, uma virose, aí um resfriado. Aí a gente trata, essa criança tem que melhorar e normalizar. Quando ficar sem secreção já não pode mais, né? Porque a respiração normal ela é nasal, né? É o nosso nariz que tem a capacidade de filtrar, aquecer, umidificar esse ar que entra e vai para os pulmões. A boca não tem mucosa preparada para isso. Então, o normal é a respiração ser nasal e fechar a boquinha. Tanto durante a noite quanto durante o dia. Muitas das vezes, uma criança roncadora, respiradora bucal, oral de longa data, ela tem também uma respiração oral diurna. É aquela criança que a gente vê que até de dia está com a boca entreaberta. Então, a gente pode já ter uma ideia que aquela criança... Então, dormir é boca fechada. É boca fechada. E aquelas mães que às vezes falam, mas quando é muito bebezinho é normal dormir um pouquinho com a boca aberta, ou então uma criança menor de 2, 3 anos. Não, a boca tem que estar fechada. O que acontece? Às vezes, posicionalmente, a criança que mama no seio materno, né, que tem aquele fortalecimento da musculatura, ela tende a ter esse músculo da perioral, que a gente chama da boca, mais fortalecido. Então, dependendo da posição que a gente deita essa criança, ela vai fechar a boquinha. Agora, se é uma criança que está em uso de chupeta... Olha aqui, eu não estou detonando a chupeta, pelo amor de Deus. Eu acho que cada caso é um caso, enfim. Mas a criança que faz uso de chupeta ou mesmo uso de mamadeira, acaba que a sucção ela não é vigorosa, não tem aquela pegada do músculo, fortalecimento, que isso acontece, né, durante esse primeiro ano, e aí a criança tende a ficar de boca aberta. Então, a criança larga a chupeta durante o sono e abre a boquinha. Muitas das vezes nem ronca, mas a respiração só fica bucal. Com a boca aberta. Inclusive, tem crianças que são respiradoras orais sem roncos.
Isso que eu ia perguntar. Então, de qualquer jeito, é algo que é um sinal. É um sinal. Não é porque não ronca que eu não tenho que me preocupar. Não, porque assim, acaba que com o crescimento pode ter alterações estruturais da face, né, anatômica, pela respiração bucal, e com isso lá na frente ter repercussões e virar até uma criança, um adulto roncador, porque ficou, não houve esse fortalecimento da musculatura oral e ter consequências mesmo de crescimento da face. Aquela criança que tem a face mais alongada, sabe? O seio mais encurtado, aquele lábio mais... E aí, o que eu falo, quando não tem uma alteração anatômica importante como fator obstrutivo, aí a gente tem que fazer esse fortalecimento, que entra outros colegas, isso, que nos ajuda muito aí colaborando nessa... A equipe multidisciplinar. É muito interessante, você estava falando, a gente recebeu em outro episódio uma especialista nutricionista em seletividade alimentar, e ela nos abriu esse leque de perceber que uma seletividade alimentar, que a causa pode ser lá do outro lado. E você vindo falando dessa flacidez aqui de repente na boca, às vezes a criança, pelo fato de ser respirador bucal, não consegue amamentou, mastigar. Tudo bem, tem várias causas, não amamentou, não fortaleceu, rica com a boca um pouco mais flácida, por isso, na hora da introdução alimentar, pode ter problema. E olha consegue. Só que coisa. É isso mesmo. Interligado. Olha só que importante. E o ronco, quais, assim, as principais repercussões na saúde da criança? Então, quando é um ronco, assim, que a gente costuma dizer, mais de 3 vezes por noite durante a semana, né? Ou seja, está aquele ronco persistente, que não tem relação com a apneia do sono, mas é um ronco. O que é a apneia do sono? Aquelas pausas respiratórias. Aquela criança que eu pergunto sempre da mãe, como é que é o sono da sua criança, do seu filho? Dá umas engasgadas, né? Dá uma sensação de sufocamento, acontece isso? Porque se acontece, é muito provável que essa criança esteja fazendo um quadro de apneia do sono. Eita, criança. Eu sei que meus prematuros lá, bebês, eu não tenho que fazer uma apneia, mas criança pode fazer? Pode. E por causas obstrutivas, né, nesses casos. Lá eu acho que faziam centrais. Né? Centrais, isso, pela prematuridade. Não, aí é por causas obstrutivas, que aí a gente vai entender das causas, a rinite por si só, com a inflamação da mucosa nasal, essa carne que a gente tem, essas bolinhas do nariz que ficam muito inchadas. E aí, esse momento que eu converso com a família, eu costumo fazer um leque assim de mostrar quais os tipos de rinite que nós temos, porque toda a gente classifica como rinite alérgica. Então, assim, é a principal causa, principalmente em crianças assim um pouco maiores, a gente não dá um diagnóstico de rinite alérgica muito em criança muito pequenininha, né? Porque ainda precisa dessa sensibilização imunológica, mas ela está ali, né? Pode aparecer principalmente nos casos que a família, os pais têm rinite alérgica. Mas ela é um sintoma, é uma causa importante de roncar. Existem as rinites infecciosas, que são as viroses da infância que inflamam o nariz e vai causar a mesma coisa, obstrução nasal, secreção nasal, nariz entupido, e vai fazer a criança abrir a boca, roncar durante o sono. E existem também as rinites não alérgicas, não infecciosas. E aí entra também a turma dos lactentes, porque irritantes, né? Produtos químicos que limpam a casa, com cheiro forte, muito perfume, quem cuida, que enche a criança de... Ai, meu Deus. A presença do tabagismo, né? Conviver com fumantes é um sinal muito importante de piora, porque o tabagismo, ele altera a função ciliar desse nosso epitélio, dessa nossa mucosa. A vassourinha do nariz, né? Isso. E aí vai predispor a otites de repetição, a sinusite de repetição, nessas infecções, pneumonias, e vai fazer esse processo inflamatório crônico do nariz e a criança vai roncar. Então, assim, a rinite, de uma forma geral, é esse leque de opções. Pode fazer. Isso, é uma causa. Tá. Dentro dessas, e aí é uma conversa longa dentro da consulta, porque eu preciso entender toda a dinâmica familiar. Né? Porque com isso a família consegue enxergar, e tratar a rinite é difícil, se você não ir no problema. Na causa raiz. Né? E quando a família identifica, poxa, é isso mesmo, não, eu tenho... Lá em casa é o cheiro forte, porque eu gosto de passar álcool em tudo. Ou então o menino vai pro cloro. De roupa. Tem roupa que é pura exatamente, né? que o menino deita
aquelas moléculas odoríferas ali, que ficam, o cheiro, né? Moléculas odoríferas, que eu falo, o cheiro ali, impacta direto nessa mucosa, a criança deita com aquele... A gente acha que está fazendo, tudo cheiroso, tudo cheiroso. Eu mando tirar tudo. Tudo neutro de glicerina, eles detestam. Ai, que sem graça. Olha, vamos tirar tudo, que a gente faz um teste e depois vai voltando aos poucos e você, a família, né, vai percebendo o que piora, o que não piora. A tendência é que quando a criança vai crescendo, as vias aéreas vão crescendo junto e aquele nariz que era desse tamanho se amplia e aí o ar passa e não vai ter tanta repercussão mais. Mas quanto menor, né? E assim, os bebês são respiradores nasais obrigatórios, né, no primeiro mês de vida, até os, e depois eles são preferenciais até os 6 meses de vida. Então não tem jeito, tem que ser o nariz. Por isso que o bebê é pior se tiver alguma obstrução nasal, porque realmente ele só sabe respirar pelo nariz. A gente não, tá com o nariz entupido, a gente abre logo a boca, né? E como você estava falando, Mariana, assim, que é uma curiosidade que eu tenho, vou aproveitar, né, já que eu estou com uma médica para tirar uma dúvida, porque eu vejo assim, aqui o nosso clima é muito úmido, né? Quente e úmido. Mas a gente vê assim que tem gente que no clima quente e úmido fica relativamente bem, e tem gente que vai para um clima seco, a rinite piora muito. Então, é real mesmo isso? Pode acontecer, assim, da criança dizer assim, mas, doutor, eu viajei com meu filho... E ele ficou péssimo, né? Quando fala assim, Brasília, sei lá, outros lugares, não sei. Ou se vem para Manaus. Então, diz assim, pode ser uma rinite, digamos assim, sazonal, né? Alguma coisa assim. A gente chama quando está relacionada à mudança do clima, mudança, assim, de estações, né? Se não for lá relacionadas às alergias a pólenes, né? Que o sul tem, rinite vasomotora, que é assim... É uma rinite que está relacionada a mudanças bruscas de temperatura. Então, a gente que mora num lugar quente e usa o ar-condicionado, eu sempre oriento, olha, não pode ser temperaturas muito baixas, tá? Porque a criança, quanto menor, ela tem uma hiperreatividade nasal da própria infância. Do desenvolvimento dela, da maturidade desse nariz. Se a gente fica colocando um monte de situações com piora... ela não vai conseguir liberar, né, melhorar dessa respiração. Então, o que eu falo? Olha, piora no ar-condicionado, muitas das vezes piora, principalmente o lactente. Então, bora ver como é que está esse ar? Está na direção da criança? Tem que mudar a posição. Está muito frio? Aumenta a temperatura. É roupa bem fresquinha que o menino tem que dormir para não suar, porque o lactente é bem gordinho, fofinho, né? Tem aquelas... E aí tem que... Às vezes a posição, né? Porque quando a gente deita assim na hora que a gente deita, há um maior retorno venoso, né, para o nariz, e há uma obstrução nasal importante. Então, muitas das vezes, essa criança precisa ser elevada um pouco para melhorar. Então, a gente vai entendendo... melhorando outras coisas, por isso que eu falei, Sherlock Holmes mesmo. Aí eu estava até anotando aqui, para não esquecer, você falou ar-condicionado, mas no nosso interior, de repente, tem muito ventilador, né? E aí eu fico pensando assim, aquele cuidado que eu lembro, porque eu fui uma criança muito de rinite. Então, em vez de varrer, passar pano, o ventilador tem que lavar o ventilador também, tem que limpar, né? E não pode ser na direção ideal que não seja, né? Porque o que acontece? Ele ventila, ele faz com que tudo aquilo que a gente não enxerga, aquela poeira da casa, aquele pó, aqueles aeroalérgenos, eles ficam no ar. A gente movimenta ele, né? E aí vai piorar. Aí assim, o que eu faço quando a gente fala de rinite? Me diga aí, como é que é a rotina o que você usa, o que não usa, o que faz? Piora? Você já percebeu se piora com isso? Se tirar, será que a gente melhorar isso? Não? Vamos tentar? E aí a gente vai fazendo um tratamento em conjunto, porque a família precisa estar empenhada nesse processo, senão eu sempre digo, olha, vai em 50 otorrinos. O problema é da criança, é do seu filho, é dele, é o organismo dele. Eu digo que cada criança ela é única no mundo. O nosso sistema imunológico é único no mundo, o nosso sistema de tecido celular é único no mundo. Cada um tem... O Criador fez... Exatamente. E aí, como cada um vai reagir, é de cada um. Então, o tratamento ele é individualizado. Muitas das vezes eu tiro a criança das crises, do ronco, só com essas medidas, essa boa conversa. E aí eu entro também na questão da alimentação mais saudável possível, né? Para não ser muitos alimentos ultraprocessados, inflamatórios, que pioram. E isso nós estamos só falando de rinite. Entre o ventilador e o ar-condicionado,
né? A mãe me pergunta muito. Você acabou de dizer que as duas coisas acabam piorando. E a gente, infelizmente, mora num estado onde nós não podemos viver nem sem um, nem sem o outro. E aí eu fico assim, olha, vamos pelo que é menos ruim, né? O que na sua opinião, de que forma você orienta essa família que está ali com seus filhos, às vezes tem 5 filhos, 8 filhos dentro de casa, tá aquele calor, e os meninos são tudo alérgicos, e aí liga o ar-condicionado, puxa a resseca, liga o ventilador, levanta a poeira. O que você orienta assim? Então, primeiro manter esse ambiente, né, o mais limpo possível, né? Não muitas coisas, né? Principalmente nos locais em que a criança vai dormir. Então tem que ver se essa cama está encostada na parede, se a parede é úmida, se tem reposicionar. Quem puder colocar uma capa antialérgica, antiácaro no colchão. Eu lembro eu lembro do travesseiro, porque a gente esquece de trocar o travesseiro. O travesseiro tem tempo, né? E aí aquele travesseiro é um acúmulo de ácaros. A gente deixa lá quantos anos aqui? Se for perguntar, aquele que você ama. E aí tá cheio, né? Então tá na hora de trocar o travesseiro, a mãe puxa quanto tempo? Aí, vamos trocar. Aí cada travesseiro tem travesseiro de 6 meses. Vou ter que pesquisar. Não, a gente pega, abre, já joga tudo, nem olha, tem né? travesseiro que dura 6 meses, eles falam pra troca. Olha só. E não é lavar tem na alguém máquina, aqui com né? travesseiro que já trocou de 6 meses? Não. Ninguém. Não. Eu ponho na máquina, pode? Então, alguns Pergunta podem. de utilidade pública aqui, tá? E aí, assim, poeira, tapete, carpete, cortina, coisas de pelúcia. Se a sua criança piora na presença disso, né, o ideal é tirar. Manter fora desse ambiente, pelo menos que vai dormir, né? Nesse ambiente que vai ter um sono aí para acontecer. Colocar colchão no sol. Então, tem gente, assim, a literatura fala que é legal colocar, mas lembrar que o ácaro gosta do quentinho. Eita, então entendi. Eu até coloquei aqui, ó, sol, porque eu pensei assim, às vezes você troca o ambiente da casa até que a criança mas vai a dormir casa tem que coisa. ser bem ventilada, esse é o ideal. Bem ventilado. O livro, aquele quarto que Tanto tá que cheio dizem, de né? coisa. Porque a poeira da rua, ela está em constante movimento. Aí a importância de abrir a casa, porque o de casa fica tudo fechado, fica ali parado e vai procriando mais ainda, né? Exatamente. Esses que a gente chama ácaro, que são esses bichos que causam aí bastante essa alergia. E aí o que acontece? Nesse nariz muito inflamado, aí a gente vai para uma segunda causa importante de ronco, que é o aumento, né, do tecido linfóide, que é aquela adenoide, carne esponjosa do nariz. Carne crescida. A famosa, né? Que fica lá no final do nariz, juntamente com as amígdalas. Então, existe um pico de crescimento desse tecido linfóide, dessa carne esponjosa crescida, desculpa o termo técnico, que todos nós vamos viver. Assim, nós já vivemos, que nós já passamos dessa fase da infância, mas todos nós tivemos adenoide aqui. Alguém operou? Eu não operei, você operou adenoide, só amígdala, adenoide não. Então, aí se a gente fosse fazer um exame, provavelmente ela não vai estar mais aí, que não é mais para estar. Mas ela faz parte do processo imunológico, porque é a primeira linha de defesa da criança. É a amígdala e adenoide, tá? O patógeno, a bactéria, o vírus que entra, né? Então não tenho muita raiva da adenoide, ela tem o seu papel. O que a gente põe na balança é o quanto ela está sendo positiva, o quanto ela está sendo benéfica para aquela criança. Então, no nariz muito inflamado, ela tende também, que é uma mucosa muito próxima ali, tudo junto, né? Ela tende também a inflamar. Então, numa rinite descontrolada, ela vai estar... Se a gente for fazer um exame numa criança que está com o nariz todo cheio, congestionado, a gente vai ver uma adenoide inflamada, inchada, com o seu aumento. E ela também tem esse pico de crescimento que independe do querer, né? 2 anos e meio, 3 anos, até os 6, 7, 8 anos. A literatura, ela varia, mas é mais ou menos esse período, e ela vai crescer. Como é que esse atendimento no SUS... Tem especialista, otorrinolaringologista, as cirurgias rolam? Sim. Explica para a população que tem muita gente utilizando o serviço público que está nos assistindo para justamente estar sabendo para onde se dirigir. Tem posto, otorrino, sabe me dizer? Olha, em algumas policlínicas tem otorrinolaringologista e tem 2 grandes serviços, hospitais
que operam esse tipo de cirurgia, né? Para roncos, adenoamígdala, principalmente nas crianças. Então, nós temos especialistas maravilhosos, otorrinolaringologistas super competentes, com muita experiência. Toda semana, né, a gente faz cirurgias de adenoamígdala. Então, tem o Hospital Universitário Getúlio Vargas, lá no Ambulatório Araújo Lima, onde nós atendemos também, mas tem um outro hospital, Fundação Hospital Adriano Jorge, que também faz em crianças maiores, adultos. No ICAM também faz, nós temos uma colega lá que trabalha no ICAM. Então, assim, o paciente é encaminhado para o serviço, já foi atendido, provavelmente ou pelo pediatra, ou numa policlínica, interior, né, encaminha que precisa avaliar, ele é encaminhado, né, para o nosso serviço, e lá a gente avalia novamente, uma avaliação mais completa sobre a nossa visão, né, o nosso olhar, e a gente indica a cirurgia quando ela é necessária. É importante isso. Eu acho que seu filho dorme boca meio aberta, ou está roncando, onde você estiver, de repente, tente conseguir agendar a consulta com otorrinolaringologista, né? Que é o profissional ali também extremamente capacitado para avaliar. Porque a gente vê muitas vezes isso, né? Como a gente estava conversando anteriormente, hoje em dia tem áreas no nosso corpo que são várias profissões ou várias áreas dentro da medicina que podem. E aí uma pessoa que está, de repente, lá no interior, alguma coisa assim, que é tão difícil vir à capital, né? E nós recebemos muita gente do interior que vem para fazer as cirurgias. E nem todo caso é cirúrgico. Nem todo caso, assim, a gente consegue melhorar, porque assim... Aqui. Só com esse controle ambiental já, como você falou muitas vezes, né? Eu sempre explico para a família assim, que toda cirurgia tem seus riscos. Riscos e benefícios. Nós precisamos pesar bem e ver a indicação correta. Não é o tamanho da adenoide ou da amígdala que vai me indicar a cirurgia. É o quanto de repercussão que está tendo naquela criança. É claro que quando a gente vê uma estrutura muito grande, eu pergunto mais 10 vezes. Mas não tá, o sono está bom mesmo? Porque às vezes a gente não consegue acreditar, entendeu? Que está muito grande. Que não tem a repercussão. Mas aí a gente vai perguntar por outros caminhos. Como é que está o dia a dia, a escola, tudo, né? E lembrar também da obesidade na infância. Aqui, a falar, olha aqui. Lê o meu pensamento. A obesidade, eu até grifei aqui, porque é algo realmente hoje é uma epidemia, a obesidade, né? Na infância leva a gordura na região da garganta, e isso pode alterar também o sono por conta do colapso, do relaxamento muscular durante o sono, e estreitar essa via aérea, essa garganta, esse nariz, e a criança roncar. E essa criança pode não ter amígdala grande, pode não ter adenoide, mas pela obesidade também ela vai Exatamente. Com a mesma ideia do adulto, né? Exatamente. Com o mesmo raciocínio de explicação sobre o ronco do adulto. Isso, é por aí mesmo. Entendi. É muito importante mesmo. E eu queria só, você estava falando da irritabilidade para a gente já ir caminhando para o fim, é tanta coisa para perguntar, mas... Uma vez eu ouvi num congresso uma professora, não lembro de qual serviço ela era, falando sobre a irritabilidade das crianças, tá? Agitação delas do dia a dia, e ser justamente pela obstrução nasal que leva ao fechamento ali da audição do ouvido, porque a gente tem uma comunicação do nariz com o ouvido. Então, são crianças que com muita frequência estão tendo otite secretora, que o que é otite secretora? É quando aquela rinite alérgica está com muita secreção e o nariz tem adenoide e está o tempo todo obstruindo, ele deixa de levar o ar para o ouvido começa a murchar, que nem um balão, sabe, gente? O nosso ouvido é que nem um balão, sabe? Assopra o balão cheio de ar. Se esse ouvido não respira, ele começa a murchar. E aí, quando ele vai respirar de novo, entra a secreção lá. E o ouvido não está doendo, a criança não está reclamando, mas ela está ouvindo abafado. Exatamente. Ela está ouvindo barulhinhos. E muitas vezes aquele som fica longe, ela começa a ficar irritada, começam os falsos diagnósticos. Aí aprendizado não vai bem na escola, né? Sim, a gente precisa fazer a avaliação. Faz parte dessa avaliação completa de criança respiradora bucal, que ronca, a avaliação auditiva.
Tem que fazer, principalmente se tiver uma adenoide aí importante. Às vezes nem é uma adenoide grande, como a Gisele falou, mas é uma rinite mal controlada por algum motivo, e essa inflamação, o canalzinho que leva, que fica lá no final do nariz, que comunica com o ouvido, ele também tem um tecido da mucosa respiratória. Inflamou o nariz, inflama esse canal que vai inflamar a orelha lá dentro. Então, a criança, ela pode ter essa repercussão auditiva com toda certeza. Faz parte dessa avaliação. É uma obrigação nossa fazer essa avaliação também. E é uma das indicações de cirurgia mesmo. Isso. Porque a criança, ela precisa ouvir. Exatamente. Para falar, ela primeiro tem que ouvir. Uhum. E aí, ela tem que ouvir certo. Senão, ela não vai ouvir certo. Não ouvindo certo, ela não vai falar certo. Não vai falar certo. Não, como eu estava aqui fazendo de novo aquele, né, já indo aí para o final, a associação, porque essa questão hoje em dia de TDAH, obesidade, TDAH, obesidade, depressão, é tudo palavra muito comum hoje em dia, né? Aí você imaginar, a criança não está respirando bem, ela está ficando irritada, aí ela come para ter um consolo e, na verdade, de repente, a causa está lá numa adenoide, lá... Trata a base. Tem que tratar a base. Ao invés eu não sou contra medicação, muitas vezes. Tipo, até eu ter o diagnóstico, um colega, um profissional médico, passou uma medicação, alguma coisa para essa criança, mas também, como a gente vê, o super diagnóstico. Então, fica também para os colegas pediatras e outros médicos, assim, diz assim... tá irritado, é só o neuro, Não, colegas, vamos pensar, vamos ampliar o leque, né? Pensar nas causas todas e descartar e certos. Teria algum fator genético para alguma coisa de ronco, assim? Olha, é comum nas famílias, assim, quando eu recebo a criança, alguém da família, a mãe ou o pai operou, quando era na infância, amígdala, adenoide. Então, assim, existe essa... Eu acho que sim, a literatura fala até um pouquinho, mas acho que teria que fazer estudos mais... Sim, robustos. Maravilha. Nós chegamos ao fim do nosso programa, assim, eu sempre aprendo muito, né? Eu acho que a gente convida... Eu aproveito para perguntar. Não é? Porque é o que eu falo, assim, como a gente sempre convida pessoas, assim... de renome, que a gente tem muito respeito pela jornada profissional, seja de qualquer área. Então, é um aprendizado e uma forma de aprender isso, né? Estudar e dar aula também é uma forma de aprender, e aqui o podcast nos proporciona isso, graças a Deus. Então, a você que nos acompanhou mais esse episódio, compartilhe, tem o nosso Instagram, o Instagram @podsarar. Estamos no YouTube também, na TV Encontro das Águas. Coloque mensagens, de repente, dizendo sugestões de próximos conteúdos aqui. Esse programa aqui é feito para vocês, né? Para a gente trazer, como a gente sempre diz, informação de qualidade que inclua corpo, alma e mente, buscando esse equilíbrio de vida. Mariana, muito obrigada, querida. Eu que agradeço esse convite maravilhoso com essas duas mulheres maravilhosas, competentes, inspiradoras. E que a gente possa ter ajudado aí as famílias, para as mães, né? Tenha atenção, se tiver alguma dúvida, siga a intuição. Acha que o sono não está legal, procure ajuda, procure um médico, insista, observe que o ronco ele não é normal. Então, é preciso fazer essa avaliação. Existem outras causas de roncos que a gente não teve tempo de falar aqui, mas são causas mais raras, né, como alterações anatômicas, assim, alterações de tumores nasais, malformações, síndromes genéticas, crianças com malformações craniofaciais mesmo. Então, assim, existem outras possibilidades de roncos, essas que a gente conversou são as principais, mas é importante ter essa atenção. Tem como a gente avaliar, fazer diagnóstico, tem exames para isso e tem tratamento, tanto quanto clínico ou cirúrgico. Então... Ai, que maravilha, viu? Falar de sono é muito importante. O sono, ele é algo primordial para a nossa vida. Se a gente não dorme, eu fico pensando e já acorda irritada, imagina uma criança. Né? E eu termino aqui hoje o episódio falando um versículozinho aqui da nossa meditação de Provérbios, onde ele diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, porque quando você guarda a sensatez e o equilíbrio, olha só,
você vai se deitar, não terá medo e o seu sono vai ser tranquilo. Então a gente sempre fala aqui nos nossos episódios de alguma forma sobre a gente lutar contra essa ansiedade, contra essa correria, o estresse. E aí tem uma outra palavra que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Amém. só Deus Amém. me faz repousar seguro. É isso Então mesmo. vamos nos encher de Deus, porque Ele nos faz repousar seguro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.